Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai se transformar numa espécie de detetive da medicina, sabe? Nossa missão é desvendar um mistério que atinge, olha, milhões de pessoas. Aquela fadiga, aquele cansaço que parece que não vai embora nunca. Então, prepara a lupa, porque a nossa investigação começa agora. E tudo começa com essa pergunta, né? A sensação de estar sempre com a bateria baixa. E olha, é verdade que muita coisa pode causar cansaço, mas hoje a gente vai seguir as pistas de uma das causas médicas mais comuns. Bora mergulhar nisso? Bom, a primeira parte da nossa investigação foca exatamente nos sintomas iniciais. São as primeiras pistas, aquelas que fazem a gente pensar, tem alguma coisa errada aqui e procurar ajuda. E as pistas são essas aí: fadiga, um cansaço que toma conta do corpo todo, tontura, dor de cabeça, às vezes até um enjoo e falta de ar. Sozinhas elas podem não dizer muita coisa, né? Mas quando a gente junta todas elas, elas começam a apontar para uma principal suspeita: a anemia. E para resolver esse mistério, os médicos usam uma ferramenta que é fundamental: o exame de sangue. É ali que a gente encontra a primeira grande pista que pode confirmar as nossas suspeitas. Tá, mas afinal, o que é anemia? De um jeito bem simples, é quando o sangue não tem hemoglobina suficiente. Pensa assim, ó, os glóbulos vermelhos, as hemácias, são como uma frota de caminhãozinhos de entrega de oxigênio para o nosso corpo. A hemoglobina é a proteína dentro desses caminhões que segura o oxigênio. Ela é o compartimento de carga. Anemia significa que tem algum problema com a capacidade de transporte dessa frota. E olha que interessante esses números. Eles são basicamente a prova do crime. São os valores que definem a anemia. Se o nível de hemoglobina de alguém fica abaixo desses limites, pronto, a gente tem a primeira evidência concreta. A anemia está confirmada. Mas calma lá. Saber que tem anemia não é o fim da investigação. Na verdade, é só o começo. É como saber que um crime aconteceu, mas a gente ainda não sabe quem foi o culpado, nem por quê. O próximo passo é procurar mais pistas, mais detalhes nesse exame de sangue para achar a causa raiz do problema. Nossa primeira pista mais a fundo é o VCM. Ele responde a uma pergunta muito importante. Aqueles nossos caminhõezinhos de entrega de oxigênio, eles têm o tamanho certo? Ou será que eles são pequenos demais, tipo uns carrinhos compactos? Ou talvez grandes demais, desajeitados? E a segunda pista é o HCM. Ele diz pra gente quanta carga de oxigênio cada caminhãozinho está levando. Eles estão cheios, no limite da capacidade, ou estão rodando por aí quase vazios? O tamanho e a carga, essas são as pistas-chave. Guarde isso. Então vamos abrir nosso primeiro arquivo de caso. Aqui as pistas, um VCM baixo e um HCM baixo, dizem pra gente que as hemácias são muito pequenas e não carregam oxigênio suficiente. Os médicos chamam isso de anemia microcítica, de pequena, e hipocrômica, de pouca cor, pouca hemoglobina. Com essas pistas de células pequenas e pálidas, a lista de suspeitos já diminui bastante. O culpado mais comum, na maioria das vezes, é a falta de ferro, mas também pode ser uma condição genética, a talassemia ou, em alguns casos, uma doença crônica. A investigação tem que continuar para a gente ter certeza. E só para a gente ter uma ideia da gravidade que isso pode chegar, olha esse número. Num caso severo de anemia por falta de ferro, a hemoglobina pode despencar para 5,0. Lembrando que o normal para uma mulher é acima de 12. É uma queda brutal, que mostra como a condição pode ficar bem séria. Agora, olha só como a investigação pode ser um verdadeiro desafio. A gente tem aqui duas mulheres de 38 anos. As duas com anemia e com as hemácias pequenas, o VCM é praticamente idêntico. Só que as causas são totalmente diferentes. Uma é falta de ferro, a outra, uma condição genética. Por isso que decifrar as pistas do jeito certo é tão importante. Vamos para o nosso segundo arquivo de caso. Aqui a coisa muda de figura. As hemácias parecem perfeitas. Tamanho normal, cor normal. O problema é outro. Simplesmente não tem um número suficiente delas circulando. A melhor analogia para esse caso é exatamente essa. Os nossos caminhãozinhos de entrega estão ótimos. O problema ou está na fábrica que produz eles, que é a nossa medula óssea, ou tem algum vazamento no sistema, tipo uma perda de sangue. E as causas aqui podem ser muitas. Pode ser desde uma hemorragia até doenças crônicas que atrapalham a produção ou um problema direto na fábrica, na medula óssea. As células terem aparência normal nos diz que a gente tem que procurar a causa do lado de fora delas. E agora, o nosso último arquivo e talvez o caso mais curioso de todos. Aqui, as hemácias são grandes demais, são macrocíticas.
É como se fossem caminhões gigantes, superdimensionados, mas que muitas vezes são defeituosos e não conseguem fazer o trabalho direito. A principal suspeita por trás dessas células gigantes é a anemia megaloblástica. O nome pode até assustar um pouco, mas a causa geralmente é bem mais simples: falta de duas vitaminas que são essenciais, a B12 e o ácido fólico. O ponto crucial aqui é o seguinte: a B12 e o ácido fólico são como ferramentas críticas na linha de montagem do DNA das células. Sem essas ferramentas, a produção de novas células lá na medula óssea dá uma bela engasgada. As células não conseguem se dividir direito, então acabam sendo liberadas no sangue ainda grandes e imaturas. E o pior, sem conseguir carregar oxigênio do jeito certo. E onde é que a gente acha essas ferramentas tão vitais? Bom, a vitamina B12 a gente encontra principalmente em produtos de origem animal, como carne, ovos e leite. Já o ácido fólico está muito presente nos vegetais de folhas verdes, no feijão, nas nozes. A falta deles na dieta ou algum problema para absorver esses nutrientes pode levar a esse tipo de anemia. E assim a gente chega ao veredito da nossa investigação. Ao analisar o tamanho e a cor dos glóbulos vermelhos, os médicos conseguem decifrar as piscas. Eles transformam um sintoma que parece vago, como a fadiga, num diagnóstico específico. E aí sim solucionam o mistério e encontram o tratamento certo para cada caso. No final das contas, a grande lição é que o nosso sangue conta uma história cheia de detalhes sobre a nossa saúde. E a pergunta que fica no ar é: qual história o seu sangue está contando? Muito obrigado por acompanhar a gente nessa investigação.